Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o mundo dos seres vivos. Na última aula, nós falamos a respeito do urso polar, vocês estão lembrados? Então, a gente estava falando que o urso polar tem determinadas características que o tornam muito bem adaptado àquele ambiente onde ele está inserido. Vocês lembram o que foi? A gente estava falando da cor do pelo, a pelagem branca, disfarça ele dentro daquele ambiente todo branquinho do gelo. Isso confere uma vantagem de sobrevivência, essa misturada que acaba acontecendo do ser vivo, daquele animal com aquele ambiente, é extremamente benéfica para a sua sobrevivência, porque ele fica misturado no ambiente. É mais difícil você perceber um animal que tem uma coloração branca dentro de um ambiente que é tudo branco. Entendeu? Isso é uma característica bastante vantajosa. E a outra coisa é a cor da é a gordura corporal que aquele animal tem. O porte dele grande, aquela gordura, é um adicional de vantagem, porque ele mantém calor no corpo dele. Então ele não sucumbe às baixas temperaturas daquele ambiente. E hoje a gente vai dar continuidade a essa compreensão, que isso é muito importante que vocês percebam com bastante clareza, que não haja dúvidas em relação a quê? Que os organismos vivos, eles precisam possuir características, e essas características dentro de um ambiente é que vão mostrar se isso é vantajoso ou não para a sua sobrevivência, tá? Mas a ideia é que esses organismos já tenham isso. Isso precisa vir com eles. Lembrando que eu falei na última aula, a cor da pelagem não é uma coisa que o animal vá mudar. Isso ele nasce com. Essa é a ideia, tá, gente? Eles precisam, eles têm características que o tornam bem adaptado ao ambiente. Isso confere uma vantagem que lá no final vai traduzir numa sobrevivência mais tranquila naquele ambiente. Perceberam? Vamos dar continuidade a essa compreensão, porque isso é muito importante. Bom, pessoal, aqui vamos dar continuidade. Eu quero que vocês percebam o caso das mariposas, tá? Não leiam o que está aqui, embora isso seja impossível, está aqui bem claro. Mas isso aqui, essa foto, gente, existem dois animais aqui, tá? E isso aqui é uma casca de árvore. Percebam que existem dois animais aqui, pousados nessa casca de árvore. Vocês estão percebendo? Prestem bastante atenção, levem o tempo que for para vocês notarem isso, tá? Existe uma mariposa branca aqui no topo da figura e existe uma outra aqui, gente, que ela tá tão bem misturada no ambiente onde é que ela vive, chega a ser difícil de perceber a presença dela, inclusive para mim que estou vendo a foto aqui ao lado, tá do meu lado, imagina na frente do computador, entendeu? Mas assim, notem que existem dois animais de colorações diferentes pousados numa casca de árvore, no tronco de uma árvore, tá? E a coloração facilita ou não a percepção da presença desses animais nesse ambiente, tá? Notaram isso? Então, mariposa branca, claríssima, berrando aqui nessa casca, porque ela tem uma coloração clarinha, as asas dela tem uma coloração clarinha, e o local onde ela está pousado, onde ela está situada, é escuro. Então, acontece um contraste. Fica mais visível para os predadores, os famintos predadores, mas fica visível para os predadores a presença do animal aqui. Então ela se torna um alvo muito mais fácil, tá? Diferentemente do que acontece com a mariposa com as asas marrom, entendeu? Com a coloração escura, porque ela tem a asa escura e ela está num ambiente que é escuro, o tronco de uma árvore é escuro. Então fica mais difícil de perceber o contraste, entendeu? Entre esses dois aspectos, a asa e o tronco, e ela pode, por possuir essa característica,
passar com mais facilidade pelas vistas dos predadores. Vai ser mais difícil de notar a presença dela quando estiver pousada aqui. E isso lá na frente vai conferir uma vantagem, porque ela vai ter mais facilidade de sobreviver nesse ambiente. Essa é a ideia. Então, tronco, mariposa tronco, que é escuro de natureza, e a mariposa de asa clara e de asa escura. Tá bom, gente? Na foto exposta, as duas mariposas pousadas têm cores diferentes, clara e escura, como a gente já cansou de falar sobre isso. Por causa da coloração escura da árvore, a mariposa marrom consegue se esconder dos predadores e com isso aumenta as suas chances de sobrevivência, porque ela fica misturada ali, gente, e não é tão facilmente notada por quem quem preda essa espécie, tá bom? Já a mariposa clara, por causa da coloração escura da árvore, ou seja, o contraste fortíssimo aí, tá? Fica mais visível para os predadores e isso aumenta as chances dela ser predada, vulgo, ser comida, ser devorada, tá? E essa coloração é uma característica que está presente naqueles organismos, que não só não pode ser mudado, como é passível de ser transmitido aos descendentes. Essa é onde a gente está querendo chegar, tá, gente? As mariposas, elas nasceram assim. A mariposa num dia ela não falou assim, não, hoje eu quero ter a minha asa de coloração clara ou escura. Ela é assim, ela nasceu assim. Essa característica vai ser passada aos seus descendentes. Isso vai facilitar a sobrevivência dela ou não nesses ambientes. Tá bom? O que determina a sobrevivência na casca da árvore é uma característica vantajosa para aquele ambiente. Coloração das asas, tá bom, gente? As asas escuras ficam menos perceptíveis, já as claras tornam-se bastante visíveis, aumentando as chances de serem predadas, devoradas, tá? O sucesso de uma espécie em um determinado ambiente depende de características que já existem nesses organismos, tá? E não de algum esforço adaptativo por parte deles. Essa é a ideia que a gente está tentando passar desde a última videoaula. Esses organismos precisam ter essas características, eles não adquirem essa característica. Que isso tenha ficado bastante claro, tá? No caso das mariposas, a coloração escura pode ser considerada como uma melhor adaptação para sobreviver na casca da árvore. Isso é apenas um exemplo, tá bom, gente? Se as características que o ser vivo possui são vantajosas à vida naquele ambiente, esse organismo tem mais chance de sobreviver, se reproduzir e deixar descendentes férteis com alguma dessas características vantajosas. E esse é o conceito da seleção natural, tá? Alguma característica que o torna especial naquele ambiente, que o torna um diferencial naquele ambiente e propicia sua sobrevivência. E aí depois o ambiente ele vai se reproduzindo, essa característica vai sendo passada aos filhotes, aos descendentes, chamem como quiser. Isso aí depois torna aquela espécie, aquela característica disseminada naquele ambiente. Essa é a ideia, tá bom? Quem falou sobre a seleção natural foi um naturalista chamado Charles Darwin. Isso aqui é apenas uma ideia, a gente não vai entrar a falar sobre ele aqui bastante, porque isso não é tema para vocês ainda. Mas vamos olhar a carinha dele, tá? E aqui é uma frase bastante interessante que ele falou, isso é só para vocês, a título de cultura geral mesmo, para que vocês percebam, que ele falou assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas as espécies que sobrevivem num determinado ambiente são as que melhor se adaptam às mudanças. Lembrando que o urso polar, como nós falamos na última videoaula, ele tem características que se adaptam muito bem àquele ambiente. Da mesma forma, as mariposas, tá bom? Elas têm características, a gente viu que existem diferentes cores, mas existe uma que se beneficia, não existe uma que se beneficia, mas existe uma característica que é vantajosa para o ambiente da casca da árvore. E isso se traduz em serei menos predado, conseguirei sobreviver. Essa é a ideia, tá? E aqui o livro que o Charles Darwin levou uma vida inteira para escrever, mas isso é um assunto interessantíssimo, não é papo pra gente, tá? Que chama A Origem das Espécies. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima videoaula.